As armadilhas das expectativas. Se alguém não encontra felicidade em si mesmo, é inútil que a procure em alguém ou em outro lugar. Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Vamos continuando nosso curso aqui. O ser humano é visto como um indivíduo em integração com o outro. O modelo básico de relacionamento é dado na infância, aproximadamente até os 8 anos de idade. É por isso que procuramos nos aproximar de alguma forma de pessoas que vão nos ajudar a reconstruir aquele modelo de relacionamento. E nisso aqui ele toca num ponto importante, porque se você consegue dialogar com seu parceiro ou parceira, se você consegue entender mais ou menos como foi a infância dela, você de uma forma inteligente vai conseguir entender suas frustrações, medos e falhas, tanto quanto vai poder perceber coisas que você pode fazer, coisas que estão relacionadas com a infância dela, que farão com que seu relacionamento seja mais harmônico. O outro ponto importante que eu vou tocar aqui, se você é homem, muitas vezes a mulher, né, casos raros pode ser que não funcione assim, mas muitas vezes a mulher vai procurar no relacionamento, vai procurar no homem uma pessoa semelhante ao seu pai, ou seja, uma pessoa que te ofereça proteção, uma pessoa que te ofereça cuidados, uma pessoa que te ofereça amor e carinho, ou seja, muitas vezes ela tende a se relacionar ou atrair para a sua vida pessoas que sejam de certa forma semelhante ao seu pai. E os meninos, os homens, a mesma coisa. Vai atrair para a sua vida as mulheres que de certa forma têm uma certa semelhança com a sua mãe. Então é importante saber como foi o relacionamento, como foi a infância dessa pessoa, porque muito dos traumas, bloqueios e frustrações também vem disso. Quando a pessoa foi abandonada pelo pai, quando a pessoa era maltratada pela mãe. Então tudo isso acaba se refletindo nos relacionamentos afetivos dessa pessoa na sua vida adulta. É só um ponto aqui para que você possa ter uma informação a mais. À medida que ficamos mais velhos, torna-se cada vez mais importante estabelecer relações satisfatórias com os outros. Experimentar e compartilhar emoções faz parte do crescimento. Na idade adulta, podemos descobrir que para alcançar mais efetivamente os objetivos que nos propomos, precisamos coordenar e integrar nossos recursos internos. No modelo ideal, nossos sentimentos seriam desenvolvidos e harmonizados de modo a podermos nos aproveitar de sua energia. Nossa mente nos permitiria pensar criativamente, seria capaz de planejamentos amplos, assim como lidar com os detalhes específicos. Finalmente, o corpo, os sentimentos e a mente deveriam ser harmonizados e integrados para poderem funcionar sinergicamente. Na realidade, o desenvolvimento e a integração não ocorrem tão facilmente ou tão completamente. Vários sentimentos em conflitos, tais como ansiedade, depressões, medos, interferem no funcionamento equilibrado. A integração plena e harmoniosa das funções do ser humano é um longo e contínuo processo. Sim, um longo e contínuo processo. E infelizmente, vou usar essa palavra, infelizmente, porque eu uso essa palavra? Porque são poucas pessoas que buscam formas de resolverem suas ansiedades, seu medo, seus traumas, suas frustrações. São poucas pessoas que percebem e aceitam isso como um ponto negativo que precisa ser melhorado. Elas acham que a vida é assim mesmo, elas acham que nasceram para sofrer, que o mundo é injusto, ou seja, infelizmente são pessoas que caem em situações de vitimismo, acham que a culpa é do mundo, só que elas não entendem que o mundo não nos deve nada e que nós aqui enquanto seres humanos deveríamos pelo menos, né, fazer o nosso melhor e deixar o nosso melhor para o mundo. Não cobrar do mundo, mas dar o melhor que pudermos para o mundo. Para isso, muitas das vezes vamos precisar estudar, pesquisar, nos melhorar, fazer cursos, fazer terapias, fazer diversas coisas que possam ajudar com que melhoremos, com que desenvolvemos, com que tenhamos aí, autodesenvolvimento, com que tenhamos aí autoconfiança, para que com isso manifestemos a nossa melhor versão no mundo. Porém, são poucas pessoas que buscam e aceitam isso. Para elas, para a grande maioria, a vida é assim mesmo e está tudo certo da forma errada como está. E o que pode então acontecer no relacionamento amoroso? Cada um dos parceiros vai para uma vida em comum com muitas expectativas, esperando que o outro o salve de suas insatisfações, deficiências e preencha suas carências. Então veja como a nossa humanidade, na atualidade, infelizmente, ainda tem aquela ilusão, aquela esperança de que virá um salvador de algum lugar.
Muitas vezes as mulheres pensam que virá um príncipe num cavalo branco e vai resgatar ela de todo aquele sofrimento. E mesmo que esse príncipe do cavalo branco viesse e resgatasse ela daquele sofrimento, onde quer que ela fosse, o problema dela iria com ela. Ela poderia estar no castelo mais lindo que for, poderia estar no paraíso, no céu, mas os problemas dela continuarão lá com elas. Por quê? Porque é interno. E a menos que ela olhe para dentro e resolva todos esses problemas internos, ela pode estar no melhor lugar do mundo com as melhores companhias e não terá efeito nenhum. Em geral, tais expectativas conscientes e inconscientes têm uma origem na infância e as pessoas partem para o relacionamento como se um contrato não verbal estivesse claro e plenamente endossado por ambos. Há uma série de desejos e obrigações, os quais só existem na cabeça de cada um, que em troca do que vai dar, quer receber exatamente o que precisa, certo? A relação é uma relação de troca, ou seja, o que você dá, você tem que receber na mesma proporção, mas não de uma forma cobrando, não de uma forma que seja cobrado. Você não está assinando um contrato, que se você der amor, você quer receber amor. Se você der carinho, você quer receber carinho. Muitas vezes você dá algo e recebe da outra pessoa outro algo totalmente diferente, tá certo? Tá compatível, tá equilibrado, tá dando e recebendo. Não pode só dar, mas o que entra aqui é a questão de não alimentar expectativas, de você não dar algo esperando que a pessoa te retribua. Não, sempre dê, seja abundante a ponto de dar, mas sem esperar, sem ter expectativas do retorno que virá, apenas dê. E se a pessoa te valorizar, ela te retribuirá. Não, muitas das vezes pode não ser da forma como você esperava ou da forma como você queira, mas a relação de troca, para que gere equilíbrio dentro dos relacionamentos, é importante que se haja. É certo, e isso é realmente, que todas as pessoas têm carências e inseguranças em maior ou em menor grau. O problema é transferir a solução dos problemas para o parceiro e sobrecarregá-lo com expectativas e não se apercebe disso. Muitas vezes a gente cobra, muitas vezes a gente gostaria que a outra pessoa agisse de forma diferente em relação a nós. Muitas vezes nós alimentamos a expectativa de que a outra pessoa nos tratasse ou fizesse algo por nós. E isso acaba sobrecarregando a outra pessoa, acaba sobrecarregando a relação, porque a outra pessoa não sabe como nós pensamos, ela não tem acesso à nossa mente. E a menos que nós falemos, ela nunca vai adivinhar o que nós pensamos. E muitas das vezes aquilo que pensamos, aquilo que projetamos, aquilo que alimentamos como expectativa, não se realizará. E isso fará com que nos frustremos. Então, alimentar o mínimo de expectativas possíveis dentro de uma relação é interessante para que não tenhamos frustrações. A possibilidade de desenvolver um relacionamento só existe se ambos, sabendo que não são perfeitos, forem capazes de assumir a responsabilidade, tanto pelos aspectos que admiram em si mesmo, quanto pelos aspectos que consideram indesejáveis. De certa forma, até principalmente nos aspectos indesejáveis, porque você vai precisar gastar uma energia, você vai precisar passar por procedimentos ou fazer algum esforço para solucionar esses aspectos indesejáveis que possam causar problema dentro da sua relação. Então é importante que nós, se o que está bom, deixa ali bom, possivelmente possa ser melhorado, mas o que está ruim, vamos trabalhar em cima disso para que melhore. E você vai ver que ao longo de toda essa jornada dentro desse relacionamento, ou dentro dos relacionamentos, você se tornará uma pessoa muito mais consciente, uma pessoa muito mais evoluída, uma pessoa muito melhor para si mesmo, não para o outro, não para os outros, mas para si mesmo. E quando você se torna uma pessoa melhor para si mesmo, isso reflete ao seu redor, isso reflete as pessoas ao seu redor, isso reflete para a sua cidade, isso reflete para o seu planeta e para todo o nosso universo. Em qualquer tipo de relacionamento, o difícil é enfrentarmos a fundo a nós mesmos. Como os orientais falam, nosso pior inimigo sempre é nós mesmos. E qual é esse nosso pior inimigo? Eu daria um nome com 3 letras. O nosso ego. Tudo que foi construído na nossa personalidade ao longo da nossa existência. Coisas que ao longo do tempo nós vamos nós deveríamos, ir tendo consciência do que são e como descascar uma cebola e ir arrancando essas camadas do ego, essas camadas de orgulho, de arrogância, de prepotência, de frustrações, de decepções, de traumas, e arrancando essas camadas para que cheguemos no núcleo, da cebola, onde está ali a nossa perfeição, onde está o nosso diamante, onde está o nosso eu superior.
como podemos compreender o outro se não conseguimos nos compreender primeiro. Então entra muita reflexão, entra muito olhar para dentro, entra muito autoconhecimento. Então você veja, se você fosse uma pessoa sozinho, muito possivelmente você não chegaria nesse nível de compreensão, mas dentro dos relacionamentos, é como já falamos sobre o espelho, os relacionamentos e a outra pessoa vai mostrar em você pontos seus indesejáveis e negativos que você pode, caso queira, trabalhar em cima deles, tentar melhorá-los para que você seja uma pessoa mais evoluída. Nos vemos na próxima aula.